Estão felizes? Quantos estavam ontem aqui? Uhul! Tremendo, hein? Quantos foram impulsionados? Na verdade vamos alavancados, né? Quem recebeu a unção do aceleramento? Eita glória, hein? E o fogo? Vai bem, né? Que bom, queridos. Nós estamos nessa conferência. O nosso foco é sermos impulsionados mesmo ao propósito de Deus. Hoje à noite vamos ter muitas coisas interessantes a respeito do que é a obra, de qual é o aspecto prático do reino de Deus. É um texto que vale a pena nós pensarmos um pouquinho, que é o que Jesus falou para nós. Na minha opinião, se nós pegássemos o Evangelho do Senhor Jesus e espremêssemos e deixasse o suco dele como uma laranja, escorrer tudo. E já ouviu falar do supra-sumo? Supra-sumo é um néctar, né? Então, se nós pegássemos o Evangelho e transformássemos em uma laranja, nós íamos espremer e ia ser aquele suco gostoso. Mas tem o supra-sumo do Evangelho, que é aquilo que é a essência, aquilo que é o néctar. Se nós fizéssemos isso com o Evangelho, eu acredito que nós íamos reduzir o Evangelho e transformar nessa beleza, que é o texto que o Senhor explica para os seus discípulos no Sermão da Montanha, onde ele diz assim: vós sois a luz do mundo. Aleluia. Vamos falar juntos? Nós somos a luz do mundo. Vamos de novo. Nós somos a luz do mundo. Vamos pôr na primeira pessoa agora. Quem é bom de português já transformou. Agora eu vou ajudar, né? É pôr naquele primeiro lá, o eu, né? Eu, tu, ele. Não vou mais que eu posso errar, né? No plural. Mas eu sou a luz do mundo. Podemos falar isso na primeira pessoa? Eu sou a luz do mundo. Mais uma vez, para afirmar amém. Eu sou a luz do mundo. Todos concordam com isso? Amém. Glória a Deus. Queria descer ao supra-sumo do Evangelho, onde reduz e resume e onde alinha toda a nossa missão de sermos luz. E o texto ainda continua dizendo assim: não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, e também nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas se coloca no velador e alumia a todos que encontram na casa. Assim, olha só que tremendo, assim brilhe também a vossa luz. Amém? Vocês estão com a luz brilhando aí? Luz aí, não tem? Sim ou não? Sim. Você tem convicção que tem uma luz dentro de você? Essa luz, querido, não é uma vela, essa luz não é uma lâmpada, essa luz não é um LED, essa luz não é uma faísca, essa luz é a glória de Deus. Amém. A Bíblia diz que no primeiro ato da criação, Deus disse assim: haja luz, e houve luz. Só que interessante que a luz solar, ela vai surgir só no terceiro dia da criação. Então, quando Deus diz haja luz, ele não está falando da luz solar, ele está falando de uma energia elétrica, ele não está falando de uma luz artificial ou de uma luz, porque a luz só surge no terceiro dia. Mas no primeiro ato da criação ele diz haja luz. A luz não é o sol, a luz não é uma estrela, a luz é a glória de Deus. A Bíblia diz: a terra estava sem forma e vazia, e havia caos sobre a terra, e no meio do caos Deus diz: deixa eu resolver esse caos. Como que eu resolvo o caos? Lançando luz, a luz da glória de Deus. Então diga assim: eu sou a luz. Amém? Você não é uma vela, você não é uma lanterna, você não é uma lâmpada, você não é um ponto de LED, você é a glória de Deus. Aleluia. E a Bíblia diz que o mundo que anda em trevas viu uma grande luz.
Querido, tem um mundo em trevas aí, amém? Você concorda comigo? Fomos impactados com duas barbaridades em menos de 24 horas que trouxe trevas sobre a terra, trouxe luto sobre a terra, trouxe medo. Mas no meio desse medo, dessa treva, desse luto, o mundo olha, procura e vê você, a luz. Quantos creem que você pode ser essa luz? Querida, essa conferência é para nós iluminarmos o mundo, é para nós brilharmos essa luz no mundo que está tão perdido, no mundo que está tão sem direção, no mundo que está tão caótico. Deus permitiu que você fosse a solução desse mundo. Amém? Você crê nisso? Então, olha o teu irmão, diga para ele: eu sou a luz. Querido, para todo problema tem uma solução. Sim ou não? Existe um problema insolúvel? Todo problema tem uma solução. O problema da solução é encontrar alguém que receba a resposta desse problema. O mundo tem um problema e a solução existe. O problema é quem se colocará como resposta para esse problema. Curitiba tem um problema, o bairro Alto tem um problema, a região metropolitana tem um problema, o mundo tem um problema. A pergunta é: temos aqui alguém que diz eu vou ser a resposta? Ou poucos? Bem poucos. Você é a resposta para aquele casal que está querendo se suicidar, querendo se separar, aquele adolescente que está querendo perder a vida. Você é a resposta para aquele pai que não tem solução. Você é a resposta para aquele drogado. Você é a resposta para aquele invalido. Você é a resposta. Você é a luz. Muito bonito, né? Enquanto eu brilho aqui dentro é uma coisa, agora brilhar no meio das trevas é a nossa missão. Nosso Jesus fez isso. E hoje à noite nós queremos ajudar você a enxergar um pouco mais o caminho que essa luz pode trazer e a solução que pode trazer. Antes disso, nós temos muito trabalho. Deixa eu honrar aqui alguns irmãos, principalmente o nosso... Cadê a meninada da dança? Então aí, suba aqui. Todo mundo, aí ó, tá aqui a banda, o louvor, né, o pessoal da música. Querido, Deus nos deu uma graça, que é o Ministério de Arte aqui da igreja, né, que são os músicos, o pessoal da dança, e Deus tem honrado muito esse pessoal através do que eles têm desenvolvido. Quer dizer que vocês têm nos ajudado, têm nos impulsionado. O ministério de vocês tem impulsionado essa igreja, tem feito a gente alcançar lugares mais altos. E eu quero honrar vocês nessa noite, uma conferência de impulso. Nós precisamos reconhecer quem nos impulsiona, e vocês têm uma graça que tem levado essa igreja a um lugar mais alto. Que Deus abençoe, que Deus capacite mais, que Deus unja mais, que Deus dê mais disposição, que Deus agregue mais. Amém? Vocês concordam com isso, queridos? Glória a Deus. Nós temos todos os ministérios que têm servido, que têm se disposto, que têm pagado um preço para que essa obra avance, que tem nos ajudado a impulsionar a missão que Deus nos deu. Obrigado, grupo de serviço, obrigado, mídia, obrigado, líderes de discipulado, discipuladores. Cadê os discipuladores? Vocês têm sido essa força para nos impulsionar o propósito. Cada pastor, né? E eu quero também honrar cada pastor que veio aqui hoje para nos ajudar. O Brunelão, né? Tá aí o Brunelo, o Fabiano, tá aí o pastor Mauro. Tem uma galera aí, nossos pastores da casa, Renato, né, o Alessandro. Cadê o Wilson? O Wilson está lá contando dinheiro. O Wilson é o mais dinheirista da nossa turma. Mas glória a Deus pela essa equipe maravilhosa que Deus tem nos dado, né? Cada líder de departamento, cada pessoa tem nos ajudado a impulsionar essa obra. Deus abençoe. Vamos aplaudir o Senhor, porque nos tem dado tantas pessoas preciosas, tantas pessoas guerreiras, valentes, e tem feito essa obra funcionar. Glória a Deus. Vocês podem sentar. Quero também falar que o pastor Mauro, ele escreveu um livro. Ele tem me desafiado a escrever o meu. Não está fácil então, ó, vai chegar lá. Ele tem um livro muito bom, A Ilusão do Controle. É um livro que fala sobre a raiz de um grande mal da tua vida, né? Ele dá respostas e soluções fantásticas para grandes males que você tem enfrentado na tua vida, né? Quer saber qual é a resposta? Quer saber qual é o segredo? Quanto que custa, irmão? Hã? Por R$20 você encontra todas as respostas aí, né? Tá aqui, ó. Tá bom? Então o Mauro escreveu um
com bastante esmero. Então tá aí, se você tiver interesse, depois fala com ele ali, vai estar ali no fundo o livro. Queridos, deixa eu avançar. Eu convidei hoje, tendo em vista que a nossa conferência estaria com o Valdir, mas o Valdir adoeceu, graças a Deus já está melhor. Daqui a pouco ele volta, ele diz: essa dívida eu vou pagar, né? Então ele volta daqui uns dias aí para estar conosco. Mas eu quero falar com vocês hoje do aspecto prático da obra e aquilo que nós queremos alcançar como ministério local. Eu chamei alguns irmãos para falar com a gente, para mostrar aquilo que Deus tem levado eles a praticarem no dia a dia, ok? E aquilo que Deus tem movido através da vida deles. E que, queridos, eu queria que você abrisse o seu coração e que através do testemunho deles, isso possa impulsionar você, despertar o dom que é em ti, despertar o chamado que é em ti. Eu quero chamar em primeiro lugar o Alessandro. Vem para cá, Alessandro. O Alessandro tem desenvolvido um ministério, né, junto com alguns irmãos. Ele tem feito uma obra muito relevante através daquilo que Deus tem depositado na vida dele. Então, Alessandro, fica um tempo aí contigo, né? Deixa Deus te usar aí, meu irmão. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Deixa eu abrir aqui minha cola, vou falar uma besteira para vocês. O Josias quiser colocando a primeira foto lá, por favor. Então a gente está na conferência Impulso, glória a Deus. Estamos aqui para ativar o que Deus tem nas nossas vidas. E Deus tem um chamado para todos nós. E ano passado Deus me chamou para uma obra diferente, já colocou ali, já, Movimento Resgate. E eu respondi a Deus, falei: Deus, eu quero. Eu vou explicar um pouquinho do que aconteceu comigo, e daí eu vou falar do projeto. Ano passado, 2018, né, eu andei por muitas igrejas e tudo mais, e eu comecei a ver algumas situações religiosas assim no meio dos jovens. Eu sou um jovem, lidero jovens, participo do Ministério de Jovens. Então eu comecei a ver algumas coisas que me entristeciam no meio dos jovens, religiosidade. Eu via picos de cristianismo. Então tinha dia que estava todo mundo tinha dia que né? E eu falei: não é assim, Deus, eu não quero ter picos de cristianismo, eu quero ter momentos aleluiados e momentos não. E eu comecei a buscar o Senhor e falar: Deus, o que você quer de mim, o que o Senhor quer que eu faça? E eu não sabia muito o que fazer, então eu resolvi chamar duas jovens que estavam andando comigo na época e falar o que eu estava sentindo no meu coração. Uma não tinha muita escolha, porque é minha namorada, ela tinha que estar lá, e a outra era a Bruna. E a gente conversou um dia na sala da minha casa, uma sexta-feira, se eu não me engano, e a gente falou sobre isso, sobre o que estava incomodando a gente queria algo a mais de Deus. E a gente colocou entre nós três que a gente ia começar a orar toda sexta, às 8 horas, pelos jovens, por nós, para acontecer alguma coisa mirabolante, assim, Deus descer, sei lá, acontecer alguma coisa, né? E aí a gente começou aí toda sexta. Primeira sexta estavam nós três lá, segunda sexta estava nós três e mais um, a outra sexta tinha 5 pessoas, a outra sexta tinha 6 pessoas, na outra sexta tinha 2 pessoas. E a gente ficou por alguns meses com 2, 3, às vezes 4, às vezes voltava para 2 pessoas, 2 porque a Isabela sempre tinha que estar lá, né? Aí, senão ele tem uma só. E a gente ficou lá e a gente começou a movimentar e tudo mais. A gente fez posts, esse foi um dos primeiros posts que a gente fez. A gente convidava todos os jovens. Deus colocou no meu coração para fazer um movimento sem placa de igreja. E eu chamei pessoas de outras igrejas e algumas iam, outras não, enfim. E Deus começou a trabalhar no nosso coração com responsabilidade de estar lá toda sexta, independente se a gente ou não. Então era bem engraçado, assim, às vezes estava só eu lá, como se tivesse 30 jovens e não tinha ninguém. Mas o Espírito Santo de Deus estava lá e estava trabalhando em nós, estava trabalhando no nosso coração. E aí Deus colocou que a gente tinha que sair dali. Eu comecei a ver a minha sala, minha mãe já estava meio assim, tipo, eu sempre estava bagunçado a sala toda sexta-noite. E eu comecei a ver aquela sala cheia de jovens. E eu falei: um dia eu vou precisar sair daqui e ir para a rua. Deus começou a colocar no meu coração: você tem que ir para a rua, tem que ir para a rua. Eu falei: Deus, ainda não tem ninguém, né? Só tem eu, né? E ele falou: você tem que ir para a rua. E aí a gente começou esse projeto em agosto, ficamos mais ou menos 3 meses aí só orando. E mais ou menos em novembro, 16 de novembro, Deus colocou no meu coração e a gente decidiu ir para as ruas. A gente vamos evangelizar na rua. Como que a gente vai fazer? Vamos levar
comidas para moradores de ruas, evangelizar, orar por cura, orar por batizar e tudo mais. E, próxima foto, por favor. Acho que não dá para ver, mas se quiser apagar só aqui. Essa é a nossa primeira foto, primeiro evangelismo, e só tinha eu, e aí tinha esse pessoal aí. Deu 15 pessoas, se eu não me engano, e pode acender a luz. E na primeira noite que a gente foi, 20 pessoas aceitaram Jesus. E foi maravilhoso, assim, Deus moveu, os jovens foram, e eu percebi que os jovens estavam cansados de reuniões religiosas, sabe? A gente falava, vamos lá em casa orar, né? Eu vou na igreja já, por que eu vou na sua casa orar? E aí Deus me mostrou que a gente tinha que fazer algo diferente. Então, em 2018 a gente teve 3 reuniões, e todas foram à noite, sexta-noite. A gente ia na Praça Rui Barbosa, a gente evangelizava, e Deus fez grandes coisas nesse tempo. Em 2019, quando começou, Deus me deu outra direção. Deus falou que a gente tinha que ir de manhã. Eu falei, de manhã, Deus? De manhã é mais complicado, né? De manhã é mais complicado. E aí, não dava para ser meio de semana, a gente vamos no sábado, então, né? E a gente percebeu numa reunião ali que a gente tinha que ir mais ou menos umas 7h30 da manhã. Eu falei, meu Deus do céu, não sei se é de Deus isso. E aí a gente foi fazer um teste. Eu não chamei os jovens, chamei alguns líderes, chamei algumas pessoas que já estavam com a gente. Se quiser colocar outra foto aí. E essa é a primeira vez que a gente foi de manhã. E pela nossa surpresa, a gente chegou lá com 40 lanches, mais ou menos, e em 10 minutos sumiu os 40 lanches. Então, eles fizeram uma fila, tinha muita gente, a gente percebeu que de manhã tinha muito morador de rua que não estava mais drogado, não estava mais bêbado, eles conseguiam conversar com a gente, eles estavam com fome de verdade, e a gente percebeu que de manhã a gente ia ser mais relevante, e a gente começou a ir de manhã. Pode colocar as outras fotos aí, colocando a fila. Aqui é a segunda vez que a gente foi. A gente atendeu um dia lá cerca de 100 pessoas, acho. E a gente estava em 15 jovens, foi tremendo. E eu vou colocar alguns testemunhos aqui. Tivemos pessoas aceitando Jesus, tivemos pessoas chorando e sentindo o amor de Deus. Tivemos pessoas voltando para casa, o usuário de droga que falou, eu vou voltar para casa. E voltou para casa, mandou mensagem para a gente no WhatsApp. E tivemos até momentos engraçados. O meu pai teve que entrar nesse barco aí. Eu falei, pai, vamos comigo, né? Preciso de gente. E aí chegou lá um dia, teve uma moradora de rua que falou, você é muito bonito, não quer casar comigo? Aí meu pai falou, não, eu já sou comprometido. Mas deu tudo certo, glória a Deus. Eu queria honrar também, brevemente, as pessoas que foram comigo. Quem que participou já desse projeto comigo aqui? A Julie, glória a Deus pela sua vida, Ana Paula, Guilherme, Isabela, cada um, Natan ali, todo mundo que foi, eu quero agradecer vocês. E o maior testemunho que eu tenho desse projeto foi que não só as pessoas que a gente serviu, mas eu vi 15 jovens saírem de suas casas na sexta-noite e no sábado, 7 horas da manhã, para falar do amor de Deus. E eu vi que a gente tem que responder esse chamado do Senhor, responder isso que Deus tem para nós. Quero incentivar vocês a fazer isso. E eu quero também falar mais um pouquinho. Em 2019 eu tive uma um treinamento da Igreja One, a Igreja do Alessandro Vilas Boas. E eles vieram aqui em Curitiba e eu fui participei junto com o Gabriel, junto com a Isabela também, que está em todas, né? E a gente chegou lá e ele começou a falar sobre evangelismo e falar como que eles fazem e tudo mais. Eles têm um projeto muito maior que o meu né? Jesus está engatinhando ainda. E ele começou a falar sobre cura, e a gente, como cristão, a gente sempre ora por cura, né? Não é que a gente não crê, assim, mas a gente, às vezes, tô com dor de cabeça, você, às vezes, será que eu oro? Não, fica naquela, né? E eu já orei por cura várias vezes e tudo mais, mas não era uma coisa constante, não era aquilo que eu tinha uma fé tão grande que eu falava, vamos orar, qualquer coisa que acontecer, vamos orar. Não era assim. E lá eu conheci o Gabriel Cantarino, meu pastor da igreja de São Paulo, da igreja One, e lá ele começou a falar sobre cura, sobre orar por cura, e daí ele falou assim, quem quer ser curado aqui nessa manhã? E eu certamente levantei a mão assim, sem querer, e falei, meu Deus, não era para levantar. E aí eu fui lá na frente, eu tinha um problema na coluna, que eu sofri um acidente no mar, assim, e eu não gosto de ir no médico. Não sei quantos homens aqui não gostam de ir no médico. A gente não gosta de ir no médico, né? Essas mulheres têm que entender. E aí
A gente não foi no médico, eu não fui no médico, eu fiquei com essa dor nas costas acho que uns 4, 5 anos. E eu já tinha acostumado com a dor, e aqui na lombar, se eu ficasse muito tempo em pé doía, enfim. E aí eu fui e falei, ó, aconteceu isso, então vamos orar então. Aí eu sentei na cadeira, aí ele já tem experiência, né? Ele falou assim, ó, geralmente quando a pessoa tem dor na lombar, falou para todo mundo que estava lá, é porque ele tem uma perna maior que a outra. E eu tinha uma perna maior que a outra mesmo, né? A minha esquerda é um pouquinho maior assim. Eu percebi e tudo mais. Mas não me incomodava, não andava mancando nem nada, estava tudo certo. E aí ele orou, na verdade ele nem orou, ele pegou na minha perna assim, e eu vi a minha perna crescer, eu levantei e eu comecei a andar caindo assim, porque eu não estava acostumado com a perna do meu tamanho. E eu fui curado instantaneamente. E ali Deus moveu o meu coração e eu falei, cara, eu preciso orar por cura pelas pessoas. E aí eu fiquei chato daí. Mas eu tô tossindo, vem aqui que eu vou orar. Eu tô com dor, vem aqui que eu vou orar. E Deus começou a fazer grandes coisas através da oração. Muitas pessoas que eu orei não foram curadas, mas pessoas que eu orei foram curadas. Eu comecei a ver o mover de Deus. Eu posso dar um exemplo? A minha namorada está em todos também, foi a primeira, né? Eu falei, vou fazer um exemplo, né? A primeira cobaia vai ser, né? Qualquer coisa. E ela tinha o pulso machucado desde nova, né? Ela dava cãibra, né? Alguma coisa assim, não tinha força no pulso. E eu orei uma vez, e daí eu falei, melhorou? Ela, não. Aí eu falei, é aquela hora que você decide se ora de novo ou não, né? Daí eu orei a segunda, melhorou? Dela, tá um pouco melhor, né? Eu vou orar a terceira e Deus vai fazer. Eu orei a terceira e ela foi curada. E eu orei por outras pessoas e as outras pessoas também foram curadas. E eu tenho tomado posse desse dom que Deus liberou para todos nós. E a gente tem que orar pelos outros por cura, para batizar e tudo mais. A gente tem que crer mesmo que Deus faz. Queria ler com vocês Mateus 16, versículo 15. Rapidinho. Mateus 16. Não, mentira, Marcos 16, 15. O Evangelho é igual, né? Brincadeira. 16, 15. 16, 15 aqui. E disse-lhes: vão por todo o mundo e preguem o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais acompanharão aqueles que creem em meu nome. Expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Amém? É isso que a palavra de Deus diz sobre o que nós temos que fazer, qual é o nosso ministério. A gente tem que sair um pouco das quatro paredes e ir para a rua e fazer o que Deus quer que a gente faça. Muitas vezes eu e você, a gente fica aqui brigando por posição, liderança, querendo subir de cargo, entre aspas, e as pessoas lá fora estão morrendo, as pessoas lá fora não conhecem o Jesus verdadeiro. Eu quero falar uma coisa forte para vocês essa noite, é que talvez você fale que você crê em Deus, mas talvez você não creia verdadeiramente, porque se a gente cresce em Deus verdadeiramente, a gente ia começar a fazer a vontade dele. A gente ia entender que se a gente não fizesse, as pessoas iam morrer, as pessoas vão se perder. E a gente às vezes não sofre por isso. Às vezes a gente vê uma pessoa que não conhece Jesus e a gente é indiferente. E a gente dá importância para coisas que Jesus não dava importância. Jesus andava pelas cidades, ele andava, se você ler o Evangelho, ele andava por vários lugares, ele buscava ficar no secreto com Deus. E quando ele buscava ficar no secreto com Deus, as multidões iam atrás dele, porque eles já sabiam que Jesus ia fazer alguma coisa, que Jesus era a resposta. E muitas vezes nós queremos ser a resposta das pessoas, mas a gente não quer ir para o secreto. A gente não vai subir aqui no púlpito sem antes estar no secreto. As pessoas vão ver que Deus tem algo em você. As pessoas vão ver que o Espírito Santo começou a mover na sua vida quando você começar a estar no secreto com Ele. Se você lutar por isso aqui, não vai valer a pena. E eu não estou falando que a igreja não é importante. A igreja é muito importante. A estrutura da igreja, as coisas da igreja são muito importantes. Mas nós temos que sair das quatro paredes e começar a fazer algo a mais.
Em Mateus 25:35 diz: tive fome e me deram comida. Jesus, quando fala isso, ele não estava falando dele, que ele estava com fome, mas ele estava falando das pessoas que tinham fome. E quando ele fala tinham fome e deram comida, é porque ele está lá com aquelas pessoas. E eu tenho uma notícia para você hoje: se você veio aqui dentro encontrar Jesus, talvez ele se manifeste aqui, mas ele está lá fora, com as pessoas que precisam. E a gente tem que ir lá manifestar o reino de Deus. E eu quero convidar você a começar a buscar o Senhor, a entrar no seu quarto, fechar a porta, começar a orar: Deus, o que eu tenho que fazer? Que você coloque um fogo no meu peito, que eu fique inquieto. Eu não posso simplesmente ser um religioso, ir na igreja sábado e domingo, e só isso. Deus quer curar a sua vida, quer transformar você, e a partir desse momento Ele quer usar você como uma ferramenta. Eu quero incentivar você. Não precisa ser comigo, não precisa ser no meu projeto. Eu fiz um projeto sem placa de igreja porque eu queria convidar todos os jovens. Eu tenho até um exemplo rápido do meu tempo. Você que está com o pastor, fica tranquilo. Não vou fazer aquela, quem dá 5 minutos, ele vai dar 5 minutos. Não vou fazer. Eu vou só contar um testemunho rápido. Um amigo meu, ele é de outra igreja, e eu falei: cara, vamos no evangelismo comigo, é um movimento sem placa de igreja, eu não vou lá fazer propaganda para você ir para minha igreja, enfim. E ele falou com o líder dele, e o líder dele falou: cara, por que você vai lá? É de outra igreja? Um líder, um cara que tinha que ensinar ele a palavra de Deus. E o meu amigo, ele velho de igreja, ele falou: cara, acho que você está errado, eu vou lá. E ele foi comigo, foi uma bênção, ele está até hoje comigo. Ele foi desde o primeiro evangelismo, ele foi em todos. E a gente tem que parar com essas coisas religiosas, esses pensamentos mesquinhos, essa ganância por poder e tudo mais. Eu tento ao máximo não ser a cara do meu projeto. A cara do meu projeto é Jesus, não sou eu, não é outra pessoa que está comigo, não é o meu pai que é pastor, que às vezes vai lá, não é ninguém, é Jesus. A gente está lá para pregar a palavra de Deus. Então eu quero convidar você a participar de um projeto evangelístico, de um projeto fora das 4 paredes. É importante os ministérios da igreja, eu participo de vários aqui. Mas é importante também a gente sair. Não seja um cristão que tem picos de cristianismo, que aí você vai num movimento evangelístico em janeiro e já carregou já o ano todo. Não. Seja constante no Espírito Santo, seja constante na presença de Deus, busque a Ele, ajude o ministério. Tem vários na cidade. Se vocês quiserem ajudar o nosso, vocês podem me procurar. Se vocês quiserem participar, a gente vai ter, acho que o próximo sábado, né? A gente marcou o próximo sábado. Espero que não chova, já olhem aí para não chover. E vai ser tremendo. A gente tem projeto de ir no hospital, orar por cura, e vai dar certo. Amém? Glória a Deus. Obrigado, Alessandro. Eu pego no laço. Eu estava comentando que a gente montou essa conferência em menos de 12 horas, né? Porque ela estava programada, e aí uma lição: sempre tenha um plano B. Josias, põe um vídeo para mim. Vamos assistir um vídeo rapidinho de 3 minutos. O que te motiva a continuar pregando o Evangelho mesmo em meio às ameaças? Jesus é tudo para nós. Nós não podemos parar. E também, todas as pessoas que não conhecem Jesus são órfãos espiritual. Ricos, pobres, pessoas que moram no lixeiro, pessoas que moram no palácio, são órfãos, sem maneira de viver. E quando Deus abre nossos olhos e nós conseguimos ver a Ele, nós também temos olhos abertos, ouvidos abertos, e nós podemos ouvir gritos dos pobres, gritos de pessoas abandonadas e gritos de órfãos natural e órfãos espiritual. Coisa que preciso conhecer. É Deus que quer curar nossos olhos, mesmo olhos de igreja, ouvidos de igreja. Às vezes nós pensamos ficar dentro da igreja e só ficar com nossos programas. E são bonitos programas, mas nós precisamos ter olhos abertos para ver sofrimentos neste mundo. Pessoas sofrem muito quando não têm pão de hoje,
não tem intimidade com Jesus, você vai morrer. Quando não tem água de hoje, você vai morrer. E nós que amamos a Ele, tem que sair. É muito simples. Eu não tenho mensagem complicada. Eu não sou pessoa complicada. Eu sou pequena mãe que consegue ver. E não por causa desse meu vontade, minha vontade. Já vê, no português às vezes já assim. Mas é por causa dele. Ele abriu meus ouvidos e meus olhos. E agora, a única coisa, eu vou parar para pessoas e amar. Não sou eu. Eu quero chamar toda a igreja, todos vocês, todos os dias. Não tenho medo. Vai lá parar para a gente. Vai lá parar para uma. É possível você não vai apoiar 10.000 pessoas por dia ou 5.000. É possível você não vai pregar no estado. Não problema. Cada um tem chamada. Cada um tem chamada muito lindo para ser muito íntimo com Jesus, para ser muito perto dele e para ver olhos dele. E para parar cada dia para alguém, pode ser cristão, pode ser pessoa que ainda não conhece o Jesus, mas parar e amar, e Deus vai multiplicar a sua vida, Ele vai multiplicar, e é muito lindo, é muito simples. Sim, só obedecer e amar a pessoa, amar a Deus. Sim, com todo o coração, com toda a mente, com toda a alma, com força, e amar seu próximo. É muito simples, para um. Aleluia. Muito simples, né? Muito simples. Pare para alguém. Pare por uma família que está perdida. Pare por um amigo de trabalho. Pare para alguém e pregue. E deixa essa luz que está em você brilhar. Amém? Vamos ouvir mais um testemunho? Eu tenho a honra aqui de chamar um cara muito bonito, né? Acho que é o mais bonito de todos aqui. Quero chamar o Brunello, Anderson Brunello. Anderson Brunello, nós temos uma história, no mínimo, interessante juntos aí. Tive o privilégio de pregar o Evangelho, discipulá-lo, batizá-lo, ordená-lo ao ministério, enviá-lo para missões. E daí, né? Cada vez mais bonito, não tá? Vai descer pela fé, irmão. Fica à vontade, querido. Vou deixar aqui falar de vocês. Graça e paz a todos. Amém. Amém. Para mim é um grande privilégio estar aqui hoje. Como o Kelsey iniciou aqui, pelo fato da história que nós temos vivenciado juntos. Amanhã, inclusive, eu faço 21 anos de idade, a qual parte do princípio que amanhã eu faço, na verdade, 40 anos de idade, mas fazem 21 anos de idade, a qual eu entendo que Cristo me resgatou. É uma obra, e o meu desejo aqui hoje, já que o tema, a conferência aqui é a respeito de impulsionar, ou impulso, então o meu desejo é impulsionar você com aquilo que eu tenho vivido, aquilo que eu tenho vivenciado, né? Então, como o irmão Alessandro, isso, então como o Alessandro mesmo estava falando aqui, nós precisamos sair das quatro paredes. Eu acredito que Deus tem esse chamado, essa obra, tanto para mim quanto para você também. Eu fiz, né, que você tem que me dar um desconto nisso, devido nós formos pegos no laço, né? Então eu fiz também um slide aqui, e eu gostaria de começar com essa pergunta aqui: quem é meu próximo? Queria que você se perguntasse agora. Pergunte para você mesmo: quem é meu próximo? Quem é o meu próximo? Porque saber disso faz toda a diferença. A partir do momento que você souber quem é o teu próximo, creio eu que você vai sair desse lugar aqui e vai influenciar e impactar aonde quer que você esteja. Então eu, há 21 anos, a qual Cristo me separou, eu tenho feito essa pergunta:
E eu, desde as primeiras vigílias, nossa, né? Fabiano, Kelsey, a princípio aqui acho que só nós, né? Onde nós subimos, a Miriam lá também, olha lá, aleluia. Tem mais algum rio-branquense aí? Lá tem mais dois, tem dois que vieram comigo ali, o Caio, né, a sua esposa, a Thaís. Se tivesse pelo menos mais uns 10 rio-branquenses, eu ia mudar meu dialeto aqui, ia falar rio-branquense. Então, como não tem só 3 aí, eu vou tentar falar português mais ou menos correto, tá? Mas enfim, todas as vezes que eu subia, ou que eu ia para a vigília, eu lembro que a minha oração era o seguinte: Deus, me ensine a amar as pessoas, e me ensine a amar as pessoas envolvidas com drogas. Sempre foi essa, eu sempre fiz essa oração. Aí, passado algum tempo, tive a oportunidade de eu ir mais de ir na casa do Fabiano, né, Fabiano? Lembra disso? E o Fabiano, ele estava com a perna machucada, não sei se tinha levado uma facada ou um tiro. Mas enfim, estava lá, e lá nós tivemos a oportunidade, não nós, mas de poder falar e estender o amor de Deus para com o Fábio, e também já estava a esposa, a Guilherme, já falando do Evangelho. As pessoas já estavam anunciando para ele. Até que, passados dias ou meses, se eu não me engano, lá estava o Fabiano junto. Tanto que nós batizamos juntos. Graças a Deus por isso. E para testemunha aqui, o Fabiano me deu 7 facadas nas costas e 1 no pescoço. Tá? Isso é real. A marca da faca no pescoço ainda tem. A das costas não entrou e nenhuma entrou. Amém? Glória a Deus por isso. Estamos aqui, glória, juntos. Aleluia, esse é o poder do Evangelho. Amém? Amém? Esse é o poder do Evangelho. Talvez você olhe aquele jovem lá na tua rua, ou algum filho, parente, primo, acha que não tem jeito. Tem jeito, né? Tem jeito, Fabiano. Deus pode transformar ele, fazer dele um anunciador, a luz do mundo, aonde quer que esteja. Eu peguei esse texto aqui, de Lucas 10, 25. Faça um favorzinho lá, irmão, passe para mim. Quem é teu próximo? Ter essa resposta faz toda a diferença. Passe para mim mais uma lá. O interessante é que, diante da pergunta do doutor da lei, quem é meu próximo? Jesus responde ensinando como podemos nos transformar em próximo dos outros. Só um pouquinho lá, segure lá agora um pouco. O que nós precisamos entender aqui? Essa parábola, quando um doutor da lei chega para perguntar algo para Jesus, ele não quer aprender nada. Ele está só querendo provar Jesus. Ele está querendo pegar Jesus em contradição. Aí ele chega e fala para Jesus: como que eu posso ter a vida eterna? Como que eu obtenho a vida eterna? Aí Jesus chega e propõe para ele o seguinte: você não é intérprete da lei, você não é um escriba, um doutor da lei, como que você entende isso? Aí ele logo usa as escrituras, os 10 mandamentos, as leis cerimoniais, ou seja, morais, chega ali para Jesus e quer ensinar Jesus. Ele fala o seguinte, aquilo que nós sabemos: ame a Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, e ame o teu próximo. Aí Jesus olha para ele: faz bem, você disse tudo, agora vai e faça isso. E quando Jesus fala isso para ele, constrangido, ele se justifica. E sabe qual é a justificativa dele? Olhar para Jesus e perguntar: qual é o meu próximo? Qual é o meu próximo? Aí Jesus vem e propõe a parábola para ele. Chega e conta toda a história. Vindo um homem descendo de Jerusalém para Jericó, salteadores pegam ele, agora o palavreado do Rio Branco, desce a lenha e arriba nele, roubam tudo que ele tem, machucam ele e deixam ele caído no chão. Aí que eu quero chamar a tua atenção. Aí de repente Jesus continua, vindo de Jerusalém para Jericó, um sacerdote passa por ele, visualiza ele machucado, ali no chão, todo dilacerado, passa batido e não faz nada. Aí Jesus continua. Também vem o levita, desce de Jerusalém para Jericó,
encontra e se depara com a mesma cena. Desvia daquele homem caído e vai embora. Aí Jesus pega para matar o escriba ali, todos os os judeus ali ouvindo ele, fala, porém vem um samaritano, um bom samaritano. Com certeza aqui, como eu já conheço o Kelsey já ensinou você a respeito do porquê os judeus odiavam os samaritanos. E aí de repente, o texto ali fala que esse samaritano começa a dar ali os bons tratos a ele, cuida dele, pega ele, leva ele até uma hospedaria, paga ali 2 denários, equivalente a 2 dias de serviço de trabalho braçal, paga ali o dono da hospedaria e fala, cuide dele, se porventura, quando eu voltar, se passou os dias dele ter que ficar aqui, eu vou pagar você, e não quero ficar devendo nada para você, enfim, foi o que esse bom samaritano fez. Aí ele conta toda a história, no versículo 37, é onde nós precisamos nos atermos aqui. Jesus pergunta no 36, qual desses 3 te parece ter sido próximo do que caiu nas mãos dos assaltantes? No 37, o doutor da lei respondeu, aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus lhe disse, vai e faz o mesmo. Amém? Se você parar para analisar aqui, no início da parábola, ele pergunta para Jesus, quem era o próximo dele? Quem é o meu próximo? Aí Jesus expõe toda a parábola, aí Jesus chega no final e pergunta para o doutor da lei, aí Jesus faz uma pergunta, agora me diga uma coisa, quem é o próximo? Quem é o próximo? Daquele que recebeu ajuda. Se você parar para analisar o texto, Jesus inverte aqui as perguntas. Ele pergunta quem é o próximo dele. Aí de repente Jesus expõe a parábola e lá no final ele fala, agora me diga você, quem é o próximo daquele a qual foi ajudado? Aqui existe uma grande revelação. O texto aqui ele fala bem claro a respeito de 2 coisas simples. Como aqui a pergunta é sobre salvação, Jesus está expondo aqui que a lei não pode salvar o homem, amém? O texto diz isso, e somente a graça, somente o amor de Deus pode nos resgatar. Nós vemos aqui que esse samaritano aqui, ele tipifica, ou seja, ele nos mostra a humanidade hoje, a humanidade sem Deus, a humanidade caída, a humanidade que aí fora está, como foi falado aqui, nós tivemos essa tragédia. Agora estão culpando o Play 3, o Play 4, o Super Nintendo, o Atari, estão culpando de tudo. Estão culpando a mãe, o pai, o bisavô, o bullying dele, tudo. Estão achando eles motivos para culpar esses jovens que cometeram tamanha tragédia. Se existe uma única culpa, e nós temos que entender que essa potencialidade existe dentro de nós também, é a ausência de Deus. Então, devido à ausência de Deus no coração do ser humano, você pode ter certeza, não estou aqui amaldiçoando e nem falando algo aqui que vou praguejar que aconteça. Coisas horrorosas ainda vão acontecer. Se eu e você acharmos que o cristianismo e a fé e a vida com Deus se resume aqui, eu fiquei impactado com o som, principalmente com a voz da irmã ali. Fazia a hora que não me arrepiava, hoje eu senti senti quase. Eu segurei. Tive que me segurar. Para não. Olha que eu fui no DTT, sou ainda, mas está dentro. Mas enfim, nós temos que entender isso. Que enquanto eu e você não nos posicionarmos para entender quem é o nosso próximo, muito mais vai acontecer. Muito mais vai acontecer. Agora eu te digo uma coisa, esse texto aqui Jesus nos mostra o seguinte, que não é através do levita nem do sacerdote, não é através da religião, não é através do sistema religioso que nós vamos salvar as pessoas, é através do amor. E a misericórdia ela só pode ser exercida quando você encontra misericórdia. Agora eu vou falar para você, sabe quem foi meu próximo? Sabe quem não? Esse é o minha. Tinha uma fotinha melhor? Não, eu tentei achar lá um, pensei, pô, isso que eu não quis colocar
só uma das antigas que eu tenho. Bem no início da águia, tem uma posição. Oh. Em Cristo Jesus, eis aqui meu próximo, que teve misericórdia de minha situação e de miséria. Tanto eu quanto o Fabiano, nós somos prova. E eu sempre falo isso para todo mundo. Ele, 8 horas, você entrava no trabalho, no fórum, era isso? 7 horas acordar. 7 horas tinha que acordar no fim, você não dormia, né? Porque nós íamos na casa dele, o Ion era pequenininho, nem existia. Era a Elissa. Nem existia a Elissa era pequena. E lá na casa, eu lembro que às vezes nós saímos quase 6 horas da manhã. Nós estávamos lá, teve misericórdia de mim. Através de Cristo Jesus, aquilo que um dia ele também recebeu através de outro. Então, o que eu e você precisamos entender que para exercer, até porque eu não quero pôr um jugo em você, até porque você não tem que sair daqui para fazer, para achar que vai receber. Você tem que ter consciência que você já tem, por isso você precisa fazer. Essa é a ideia. Então, por eu ter a misericórdia, por eu já ter recebido a misericórdia, eu faço o que eu faço hoje. Então, há 21 anos atrás, ele me ajudou. Eu coloquei ele aqui, porque não tinha uma tua lá, você não ia pôr os dois, mas a família em si. Não só acolheram a mim, como muitos jovens da cidade. Muitos estão lá hoje, né? Pastores, né? O Fabiano aqui, pastor, numa denominação, cuja igreja é a mesma minha, quanto a de vocês aqui, fazemos parte do mesmo corpo. Hoje eu sou pastor lá também, com a comunidade lá. Porém, eu não vim aqui para falar da comunidade em si, mas falar sobre algo que de fato o meu coração arde, porque eu orei para que isso acontecesse e isso aconteceu. Passa lá para mim. Então, esse é o projeto que eu comecei há 1 ano e meio atrás, junto com algumas pessoas. Deus colocou no meu coração, e eu falei: não, eu vou começar a fazer isso. Por um bom tempo, eu fiquei aproximadamente 4 anos sem exercer ministério. Eu abandonei tudo, não quis saber. Ofendi pessoas, virei quase desviado. Não desviei porque eu sabia que eu estava selado, mas andei ali para dar uma desviada. Mas quando eu voltei, eu pensei comigo o seguinte: eu não posso voltar da mesma forma. Eu preciso fazer algo. Eu preciso deixar Deus me usar com base naquilo que eu fui chamado para fazer. Uma coisa nós precisamos entender aqui: o ministério não é aquilo que eu faço. O ministério não é o louvor, o ministério não é a dança, o ministério não é a igreja de avivamento, o ministério é a palavra. O meio de se anunciar o ministério, a palavra está aqui: igreja de avivamento, a dança, o louvor, né, a comunidade Cross, a Rio Branco, a garagem. Eles são meios para anunciar o ministério. O ministério é único, a palavra. Então, se nós colocarmos isso como cerne, aí o meio, como cada um aqui faz, se está fazendo bem, que é anunciar o evangelho para que pessoas sejam libertas, glória a Deus e aleluia. Então eu comecei a fazer isso lá. Começamos a reunir pessoas, todas essas marmitex aí, todas elas doações de pessoas que não são cristãs da cidade, começaram a dar comidas e doar comidas, e ali começou a ter uma grande movimentação na nossa cidade, em prol a eu realizar esse trabalho aí. Só que esse trabalho, o alvo meu era só o meio, não era o fim. O alvo meu era tentar ajudar eles com eficácia, porque o irmão Alessandro, ele sabe muito bem. É triste quando você chega lá entregar uma marmitex ou um lanche, o cara chega e diz para você assim: eu quero ajuda, me tire dessa vida. E às vezes você fica pensando: pô, agora o que eu vou fazer, isso abençoado? Para onde eu levo ele? O que eu faço? E aí foi aonde, pode passando lá, eu aluguei esse lugar aonde nós fizemos a reunião da comunidade como igreja. Aí o foco meu foi o seguinte: eu vou reunir todos os desigrejados. Se existe algum desigrejado aqui dentro, vou falar para vocês: se não existe, abandona essa vida, isso é coisa do demônio, tá? Aí eu fui bem rebranquense, coisa do demônio, né? Não existe isso. Na verdade, nós temos que aprender o seguinte: quando nós falamos assim, eu sou a igreja, não, eu não sou a igreja, eu sou membro que compõe a igreja. Igreja é onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome. Então, igreja só pode ser igreja no coletivo. Então, agora aqui nós somos igreja, amém? Você lá na tua casa, você é um membro do corpo. E um membro sozinho, meu irmão, apodrece e morre. Verdade. Quer fazer um testinho? Corta a mão, deixa no ladinho de você ali, o resto seca. Daqui a pouco você não aguenta ficar perto da tua mão.
tamanho cheiro do podridão. Amém? É. Então aprenda isso. Isso aí. Aí aqui, enfim, comecei todo esse trabalho. Aqui é dentro da minha casa, nada mais fazendo o que ele fez, o que o Fábio faz. Aí, fazendo para mim não me custa isso aí. Se você olhar no ladinho, volta lá para mim, irmão. Se você olhar no ladinho lá, ó, ele está almoçando com a garrafinha dele de pinga, está abraçado com ela lá, ó. Aí ele estava mamando, eu falei, não, vou te dar um copo para você. Bem fácil, vai ficar aí tomando no gargalo aqui em casa. Aí ali comecei todo o trabalho com ele. Pode passar lá para mim. Aí já é lá na igreja, já comecei um grupo de apoio para trabalhar com a galera. Aqui aconteceu algo daí. Lá naquela reunião onde eu levei os alimentos, um deles chegou para mim e falou assim: Brunello, eu quero ajuda, mas quero hoje. Eu pensei, agora. Falei, não, então eu vou te ajudar. Aí, nesse começo, eu iniciei uma casa de apoio. Eu pensei comigo, pô, lá nessas salinhas lá atrás, onde nós fazíamos a IBI, a Escola Bíblica Infantil, eu pensei comigo, pô, eu vou tirar as crianças de cena, não que elas não sejam importantes, são muito importantes, né? Porém eu vou acolher esses abençoados. Eu comecei a mudar a estratégia da reunião para as crianças e eu peguei essas salas e fiz quartos. E aí eu ia levar essa marmitex torcendo que um chegasse e falasse para mim, quero ajuda hoje. E aconteceu mesmo. Esse primeiro pediu ajuda, eu falei, então entra no carro, vamos embora. Aí não estava pronto ainda, levei dentro da minha casa. Aí devido ao álcool eu estava com incontinência intestinal. E ali não saía do banheiro, não saía do banheiro, eu não saía do banheiro. Eu pensei, pô, será que morreu esse abençoado? Já foi para a glória. Aí até que eu consegui entrar. E quando eu consegui entrar, eu entrei assim no box, semelhante a... Olhei assim, falei, será que está pintando esse box aí? O que será que aconteceu com esse rapaz aí? Sério mesmo, gente. Eu estou expondo ele aqui, até porque agora ele já nem existe mais. Coitado, faleceu. Mas ele não conseguiu se conter ali e sujou tudo, banheiro, box. Eu falei, não, esquenta a cabeça, vem aqui. Ajudei ele a se enxugar. Chamei minha esposa, Odete, falei, agora eu tenho uma missão para você. Essa missão é tua. Você sempre foi boa nisso. Agora, e lá ela entrou, e glória a Deus, aleluia, ela limpou sem murmurar, ela desinfectou ali todo o banheiro, e ali eu comecei esse trabalho. Eu comecei a acolher esses meninos dentro da igreja. Aí o foco meu era o seguinte: vou manter eles aqui. Quando surgiu uma vaga, alguma casa de operação que eu já conhecia, já todo o trâmite para você fazer esse acolhimento, eu enviava. Só que nesse período aconteceu, o primeiro mês, o segundo mês, o terceiro mês, já estava com 8 acolhidos dentro da igreja. Aí o quarto mês surgiu uma vaga, eu cheguei para o mais velho, que era ele, mais um, falei, ó, abriu uma vaga, que é ele, pô, mas eu preciso ainda, já estou 4 meses sem usar nada. Já estou aqui entendendo o evangelho, a palavra, você acha que precisa ainda? Ali eu entendi o seguinte, pô, eu vou começar eu mesmo o trabalho, passa lá para mim, irmão, que eu acho que já passei no tempo. Isso, lá nós começamos os quartinhos lá na casa. Esse abençoadinho aqui é o rapaz que vos fala, que eu acabei comentando, faleceu faz 1 ano. Pode ir passando para mim lá. Aqui começou, daí da casa de apoio, Deus já tinha me dado esse terreno aí, ele tem 4.000 metros, eu troquei num caminhão que eu tinha, onde eu estava saturado de querer achar que a minha vida era finança e tudo mais. Aí eu vendi esse caminhão, comprei esse terreno, peguei esse terreno, vendi esse terreno, passou 3 anos eu fazendo esse trabalho. Já o terceiro dono com esse terreno chega para mim na minha casa e fala, viu aquele terreno que era teu? Sei muito bem. Eu tenho visto o que você tem feito aí. Eu estou saindo da minha empresa de lá. Te interessa começar a casa de operação lá? É meu pai amado. O que preciso fazer? Nada. Vou abençoar você, passar para você fazer essa casa lá. Antes de eu vender, eu coloquei a minha esposa, a minha filha que era menorzinha e a minha mãe. Eu falei, ó, vamos começar uma casa de operação aqui. A mãe, Deus o livre, misericórdia. Já a minha esposa, vamos orar, se for a vontade de Deus, que assim seja. Vendi o terreno. 3 anos depois, o terreno voltou para mim. Aí eu comecei.
passar lá, irmãos. Começamos a Cross, Casa de Recuperação Ossos Secos. Somente Deus restaura ossos. Por que isso aqui? Ezequiel 37, 1 a 14. Amém? Amém. Todos conhecem o vale dos ossos secos? Glória a Deus. Somente a palavra ressuscita ossos. Cada família que chega lá levar um dependente, um acolhido, que é a forma como eu tento passar para ele, que ele não é um interno lá, ele não é só mais um número, lá ele é um acolhido, a qual ele está entrando em uma família, porque o foco lá não é abster de um vício, mas tornar ele um filho de Deus. Porque senão, se eu tenho essa mentalidade que eu vou só abster do vício, ele para de usar droga, não se converte, morre e vai para o inferno bom. Então eu prefiro que ele fique bebendo ou usando droga, porque está ali se alugando, se ele está lá só para parar com o vício. Pode passar lá, irmão. Aí nós começamos. As primeiras, a limpeza do terreno, tirando o nível, pode passando lá, irmão. Aí começou a movimentação. Tudo que eu tenho hoje lá, eu tenho, acho, equivalente a uns, para não exagerar, de acordo com os meus cálculos, uns 75 mil reais em materiais lá eu tenho já. Se eu gastei 50 no meu bolso, foi muito. Tudo doação, tudo. Fiz questão de pôr essa foto aqui para me lembrar da aliança, né? Deus tem conosco. Pode ir passando lá. Aqui nós começamos. Esse é o primeiro projeto. De acordo com as normativas da Anvisa, ela não me aprova por ser casa de madeira, mas eu fiz isso aqui só para mim estar no terreno. Então hoje nós estamos lá em 16 acolhidos lá na casa. Tem alguns que já passaram por ali, estão bem, já voltaram ao seu convívio familiar, estão conseguindo se manter firme, até porque eu tenho incentivado a manutenção, que é procurar um grupo de apoio, procurar uma igreja, firmar, né, os pés dele na palavra. Hoje ela está dessa forma o terreno lá. Nós estamos agora fazendo um circuito de crossfit lá, porque eu vou movimentar a galera, tanto saúde em relação à própria casa e para mim também, para que eu dure mais, né? Mas eu quero movimentar a cidade lá para se envolver e conhecer o nosso projeto lá. Passe lá, irmão. Nesse meio tempo, ou seja, em toda essa correria, que essa correria minha aqui, eu não tinha como colocar tantas fotos aqui, mas muitas coisas eu vivi, tudo isso aqui num único tempo, 1 ano só. Fez 1 ano agora que eu estou fazendo tudo isso aqui. E aí aqui, nesse lugar aqui onde está essa colheita, é uma outra casa que nós temos no centro, que o Senhor fez um comodato de 5 anos comigo. Ele nos doou, ele falou, ó, usa aquele lugar lá, até você achar que é útil para você. Aí nesse lugar aí nós fazemos um momento do acolhimento e a reinserção social. Então ele vai entrar lá, vai passar 20 dias, depois 20 dias, ele volta de novo, depois do tratamento terapêutico, ele volta para ficar ali os finais ali comigo. Irmão, se porventura tiver alguém lá que precisa de ajuda, depois você pega meu número, extremamente social, não tem custo nenhum, né? E graças a Deus, Deus tem levantado pessoas em Blumenau, tem levantado o Fabiano, tem levantado o Kelso, vocês aqui que estão me ouvindo agora, em nome de Jesus. Amém. Amém? Continue lá. Que é essa casa onde nós estamos aí. Então você vê em questão de fartura, comida, que nós recebemos lá. Nós vamos voltar com esse projeto de novo lá na rua, que eu tinha parado devido à demanda ali de começar a casa. Nós vamos retornar de novo, nós fazíamos isso na terça e na sexta, e nós vamos voltar novamente. E as cestas de comida nós montamos para ajudar os familiares dos dependentes químicos que, enfim, chegam lá muitas vezes sem nada. E esse é o local hoje atual, já está lá a cross, a caveirinha ajoelhada em cima da Bíblia. É meio heavy metal, assim, assusta um pouco, mas depois que as pessoas começam a entender o sentido, começam a compreender, vê que é Deus que está ali habitando no lugar. E o texto que eu tenho base para finalizar, Deus dá um lar aos solitários, liberta os presos para a prosperidade, mas os rebeldes vivem em terra árida. Amém? Então é isso aí, Deus abençoe vocês. E esse projeto aí, eu estendo a você também. Então, como o irmão ali fez o convite, talvez
né, você seja impelido aí a se envolver, a fazer algo, eis aí um dos meios. Amém? Glória a Deus. Tremendo, né, queridos? E aí, está te impulsionando? Está sendo motivado, impactado? Vamos ver mais um vídeo? Esse é um vídeo muito interessante de 3 minutos, quero que você assista e reflita. Eu acho que a maioria são um bando de alienados, que eles só veem a religião em si, não veem o cristianismo que tem por trás, não veem os ensinamentos de Cristo, não veem Jesus. Não, eu vejo ele uma pessoa sincera, assim. Cristão eu vejo como muitas pessoas, às vezes elas são bem preconceituosas, algumas, e eu não gosto muito disso, por isso que eu não vou na igreja. Uma plataforma para me suster. Faz um mal tremendo para a humanidade quando gosta da igreja. O povo se aliena com essa tragicomédia e o efeito um sedativo para suas próprias misérias. E quando nos damos conta, estamos num picadeiro pintando de palhaço rindo de nós mesmos. A igreja é só uma prática. A igreja que é muito bom pra gente. Manipuladora. Tem muita coisa errada. Eu sou totalmente contra. A gente vai lá pra aprender. Um lugar pra gente ir visitar Deus, como se fosse a casa de Deus, entendeu? Parei de ir porque cabelo verde, porque eu tenho piercing, porque eu tenho tatuagem, e as pessoas ficavam olhando e comentavam até que estava errado, que não podia. Então, se vocês não me receber na casa do Senhor, do jeito que eu sou, eu não vou conseguir andar. Sei que você vale a pena acreditar. Como eu vejo Buda, para mim a maioria são falsos. São falsos cristãos. Por quê? Porque às vezes tem a Bíblia toda na cabeça, decorada, embaixo do braço, né? Muitos aí com a Bíblia embaixo do braço, falam uma coisa e vivenciam outra. Então para mim isso é falsidade. Na minha igreja, as pessoas fazem aquilo para captar dinheiro dos outros. Elas pegam dinheiro de propósito, colocam óleo na cabeça das pessoas para dizer que aquilo é verdade, para aquilo tudo é mentira, só para elas pegarem dinheiro e construírem coisas que não prestam, coisas que não precisam na sociedade. E muitas vezes mais atrapalha do que ajuda o ser humano. Hoje em dia o que eu vejo mais que igreja seria uma empresa. Mas eles tentam arrastar a gente junto, sabe? De alguma maneira, isso é meio estranho, um fanatismo. Em geral, eu considero eles umas pessoas muito preconceituosas, assim. Cristão é uma pessoa indiferente, uma pessoa alienada. Pessoa acho que normal, né? Como uma pessoa alienada, Como uma pessoa que segue uma religião, que acha que o que ele crê é fato. O cristão hoje é uma pessoa que está numa situação um tanto perdida. ele é uma pessoa religiosa. É a única maneira que você tem de você ter um problema, você sempre chamar, ai meu Deus, me ajuda, sei lá como fala. Não sei nem se eu acredito que ele existiu. Você não precisa acreditar que ele existiu propriamente, mas seguir os exemplos que estão na Bíblia, cara. A igreja rouba todo mundo. Parece que é uma maneira de tirar dinheiro das pessoas. Um refúgio, né? Eu odeio a igreja. É uma rotina, tipo, todos os dias que você vai é a mesma coisa. Uma massa que tenta pregar uma coisa para as pessoas, mas só em busca de dinheiro. Um centro de alienação. Que tá aí para roubar, tirar a grana das pessoas. Pra mim, Jesus não existe, nunca existiu. Pra mim, meu Deus, sou eu mesma, eu acredito em mim. As coisas que acontecem na minha vida, eu acredito em mim mesma. Não existe Deus nem pra nada, nem pra ninguém. Tem gente sofrendo aqui na rua, tem que pedir por Deus. Deus não vai ajudar em nada. Eu vou fugindo um pouquinho, eu fumo bastante maconha. E, cara, eu gosto muito que é uma parada que me faz fugir, sabe? Me relaxa, é uma válvula de escape. Então, assim como eu tenho essa droga, que é uma droga mesmo, muitos têm Jesus, que é uma coisa muito mais simples. Amém? Queridos, nós temos condições de mudar o conceito do mundo. Nós precisamos ser mais relevantes, precisamos amar mais e temos que fazer aquilo, esse fogo que queima em nós aqui dentro, precisa queimar lá fora. Amém? Estão prontos para mais um testemunho? Estão firmes ainda ou não? Tem muita coisa pela frente, hein? Amanhã é sabadão. Aliás, amanhã nós temos reunião aqui, todos os líderes, discipulado, impulsionando aí, galera. Vamos lá. Querido, mais um testemunho muito legal daquilo que Deus tem feito, que pode nos desafiar. Quero chamar aqui o Fabiano.
Fabiano Lisboa. Dispensa apresentações. Apesar que tem muita gente nova aí. Fabiano foi pastor aqui na igreja, com ministério com jovens, e Deus o levou para um ministério local, do outro lado da cidade, e ele veio aqui hoje para contar o que Deus tem feito e quais são os desafios que Deus tem colocado na mão dele esses dias aí. Manda fogo, querido. Glória a Deus. Vamos lá. É muita coisa. Vou tentar aproveitar os meus 45 minutos que o pastor me deu. Aleluia. Amém? Amém ou não? Amém. Eu acredito que nós estamos numa conferência totalmente fora da normalidade, fora do comum, porque existe um chamamento de Deus para esta geração da qual eu e você fazemos parte. Não mais somente o show de Deus, mas sim uma realidade tão próxima quanto essa que a gente acabou de ver. Eu preciso, pastor, falar algo, cara, que Deus falou comigo. E não existe plano B. O plano A de Deus era esse. Para Deus não existe plano B. O plano A de Deus era que eu estivesse aqui, que o Brunello estivesse aqui e que o apóstolo Valdir ficasse lá. Ele só usou o hospital de desculpa. Deus é perfeito no que ele faz. Por que eu estou dizendo isso? Porque se eu tivesse vindo antes do Brunello ia falar que eu tinha copiado ele. Mas, como ele veio antes de mim, vocês vão dizer que eu copiei ele. E na verdade ninguém copiou ninguém, porque é o que Deus quer trazer para nós nos dias de hoje. Estava eu em casa hoje, preparando uma palavra. Deus tinha falado comigo nessa semana para uma mensagem lá na igreja, lá na garagem. Eu estava lá, recebi a mensagem do pastor Kels para estar com vocês. E fizemos um movimento, Deus nos trouxe para cá. Mas a palavra que eu estava preparando está em Lucas capítulo 10, versículo 25. O bom samaritano. Estaria ministrando essa mensagem hoje na minha casa, lá com os nossos filhos. E o Anderson ministrou, eu falei, olha aqui, isso aí é o que eu ia falar. Antes que... tem que ter testemunha, né? E o Anderson, irmão, nós somos nascidos do mesmo pai espiritual e mãe, que é o pastor Kelsey Arro. Em 99, e tudo que ele falou é verdade. Dei algumas facadas nas costas dele, tinha um anjo com um escudo lá, e com certeza Deus nos livrou de todo mal. Então, é um homem de Deus, o qual nós nascemos, nós nos conhecemos na época de mundo ainda, com tráfico, com droga. Inclusive, nas fotos que ele colocou aqui, tem um traficante da nossa época, do qual nós comia as migalhas que ele lançava na nossa mesa. Na mesa dele nós comíamos, melhor dizendo, e hoje está tendo o privilégio de Valdão de ouvir a palavra de Deus através desse projeto maravilhoso. Mas, enfim, eu quero dar continuidade, Anderson, se você me permite, cara. A palavra de Deus, você iniciou e eu vou terminar o que você começou. O texto de Lucas capítulo 10, antes de entrar exatamente no que eu vim para falar, eu quero falar um pouquinho desse texto, mencionar um pouco mais sobre a parábola do bom samaritano. O texto de Lucas 10 diz que havia um certo homem, como o Anderson disse, e esse cara, ele é um intérprete da lei. Então nós podemos entender que ele poderia ser ali um fariseu ou um levita, uma das duas pessoas, porque ele era conhecedor, ele interpretava a lei. A função do levita era estar na casa. Muito se engana que o levita é somente o que toca. Não, o levita é o que vive do ministério, está na obra, conduz todas as funções eclesiásticas da igreja e interpretava a lei. Então nós podemos entender que seja um levita ou um fariseu. E esse fariseu, ele interpela Jesus dizendo: quem é o meu próximo? Porque na época o próximo dele era as pessoas que ele convivia. Então o próximo deste fariseu, deste cara, era um cara igual a ele, ou um levita ou um fariseu. Esse era o próximo dele. Por isso que ele pergunta: quem é o meu próximo? E Jesus responde na lei, na palavra: quem é o teu próximo? O que você tem que fazer para herdar o céu? Amar o Senhor Deus acima de todas as coisas, e o meu próximo.
E aí ele pergunta: quem é meu próximo? Porque para ele, o próximo dele era o fariseu também. Porque na época os caras não podiam andar. Eu não sei se você teve o mesmo sentimento que eu, se você teve um sentimento que esse sentimento nós precisamos rever. Mas eu não sei. Você começou a ver essas pessoas falando mal de Jesus, falando mal da igreja. Que raiva esse cara está falando mal da igreja, está falando mal de Jesus. Esse é o nosso próximo. Essas são as pessoas que Deus colocou para a gente amar. Então, o fariseu, ele, no ambiente que ele estava, ele não podia sair da zona que ele estava, que era ser contaminado com pecadores. Então, o próximo do fariseu era outro fariseu. O próximo dele era um levita, que servia na casa. O fariseu e o levita serviam no templo. Então, o próximo dele era alguém igual a ele, um fariseu e um levita. Porque se ele sai da zona dele, pela lei mosaica, ele estava pecando, estava se contaminando. Precisamos entender este ponto. Quem são os nossos próximos? Um pastor, um membro de uma igreja, e eu não posso me contaminar com esse tipo de pessoa porque eu estarei em pecado? Era o que o fariseu estava indagando a Jesus, estava colocando Jesus à prova. E aqui eu quero ressaltar algumas questões. O texto, ele vai falando, vai descrevendo toda essa passagem que o Anderson já falou, e no versículo, vamos lá, ele fala do fariseu, do levita, e tinha um certo samaritano, não tinha nem nome, uma pessoa anônima, uma pessoa que não tinha título. O fariseu e o levita, a gente já entendeu, são pessoas eclesiásticas, são pessoas intrínsecas dentro da igreja, elas são de dentro, elas não podem ser para fora. E o texto diz que o fariseu passa e vai embora, o levita passa e vai embora. Mas um certo samaritano, lá no início do título, um bom samaritano, que não tem nome, que não tem um microfone na mão e que não aparece, que não tem 1 milhão de likes no Instagram e no Facebook, mas um certo samaritano, ele passa. A Bíblia diz que o sacerdote e o levita desciam. A função não é descer, a função é subir. Então, se eles estavam descendo, é porque eles estavam num ponto errado. Nós não devemos descer, nós devemos subir, levar as pessoas para cima, impulsionar. Essa é a conferência. Então a Bíblia diz que um certo samaritano, sem nome e sem título, passa, olha o cara, se compadece, pega ele. Eu ia pegar a mesma foto para mostrar. Deus é demais. Deus não tem plano a ver, cara. É demais se Deus quer ser. E esse cara se compadece. Ele passa óleo na ferida e passa vinho. Esse certo samaritano carregava algo relevante para a vida daquela pessoa: óleo e vinho. O vinho, o óleo, melhor dizendo, ele servia para aliviar a dor, para trazer um refrigério naquilo que doía. O vinho tinha álcool, então o vinho para aquele momento servia para desinfectar, para limpar as impurezas daquele cara que estava mal. Mas nós também podemos entender que o vinho, o óleo, ele é unção. A gente fala do óleo que encheu a botija, do óleo da unção, enfim. Mas também o vinho fala de alegria quando Jesus está em um casamento. Ou seja, nem o sacerdote e nem o levita. E eu quero que você entenda o seguinte, que a igreja, e eu vendo esse vídeo, eu fico chocado, porque eu já tinha visto esse vídeo. Quero fazer um parênteses aqui. O que Deus está promovendo hoje não é um fechamento com o sistema externo. Não é isso, meu. Deus quer você aqui, mas Deus quer você lá também, porque as duas coisas juntos, elas caminham trazendo equilíbrio para a terra. E eu digo o seguinte: se hoje a igreja do Senhor Jesus Cristo, nós como corpo coletivo, como o Anderson disse, deixasse de existir na terra, o mundo entraria num colapso tão grande, mas tão grande, que o
o desequilíbrio terreno tomaria conta de todas as pessoas. A igreja hoje traz equilíbrio para a terra. Você sabia disso? Sem a igreja, sem pessoas, sem traficantes sendo convertidos, famílias sendo restauradas, quem faz isso? É o governo? Não é o governo que faz isso. O governo tem boas intenções, mas não tem o Espírito Santo. O Espírito Santo foi deixado para a igreja. Então só através da igreja nós podemos chegar ao próximo e trazer o equilíbrio para o mundo. Entrar nas casas, entrar nos bairros, entrar nas famílias, restaurar os casamentos, tirar um drogado e fazer um drogado, um morador de rua, se tornar um grande homem, um pastor, um empresário, enfim. Então, o samaritano ele passa, depois de ter passado o fariseu, o levita. Só que tinha um certo samaritano que carregava óleo e vinho. Mas aonde estava o óleo e o vinho do fariseu e do levita? Aonde estava? Eu quero dizer que Deus está levantando uma geração de bons e certos samaritanos, que não tem nomes, que não tem títulos, que não tem um microfone e que não tem uma plataforma. A sua plataforma é a sua voz, o seu microfone é o seu coração, e a sua igreja chama-se Rua. Amém, igreja? Queridos, nós precisamos entender assim, eu comparo a igreja instituição, como uma casa, como a minha casa. Eu estava tomando banho hoje e o Espírito Santo falou comigo isso, pãozinho fresquinho. Quantos aqui trabalham? A maioria de nós, pelo menos na naturalidade, a maioria das pessoas do mundo trabalha. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Você trabalha e você passa um bom tempo fora da sua casa. Eu acredito que a maioria do tempo, das 24 horas, é fora da sua casa. E você vai para casa para descansar, jantar, dormir, e no outro dia a mesma coisa. Todos têm uma casa aqui? Sim? Sim. A maior parte do tempo, onde você passa? Na sua casa ou na rua? A maior parte do nosso tempo, nós passamos na rua. No entanto, nós temos uma casa. Mas nós não passamos o maior tempo na casa, nós passamos fora. Todos nós temos uma igreja, mas nós não passamos o maior tempo na igreja. Nós passamos o maior tempo das nossas vidas fora da igreja, pelo menos deveria ser assim. Só que nós queremos passar o maior tempo das nossas vidas em casa, dormindo no sofá, comendo, bebendo. Nem nas férias a gente faz isso. E por que é então que a gente quer ficar dentro da igreja? Por que é então que a gente quer passar o maior tempo da nossa vida dentro da igreja? E eu não estou dizendo que isso é errado. Eu estou dizendo que isso faz parte, que tem que ter um equilíbrio. Eu tenho uma casa onde eu descanso, e a igreja é exatamente isso, é um treinamento, é um descanso, é um refrigério. Mas a maior parte da minha vida eu passo fora da igreja, não é dentro da igreja. Então, queridos, Deus está levantando uma geração de samaritanos, de bons samaritanos, onde eu e você nos encaixamos, aonde nós temos um encargo de carregar óleo e vinho, de carregar um azeite, de carregar um bálsamo para essas pessoas que são descrentes, de carregar um vinho que vai trazer alegria, que vai trazer refrigério para as famílias. É eu e você. Não queira o título, não queira o microfone, nós seremos os somente bons samaritanos, somente santos samaritanos que nem nome terão, serão ocultos, estão escondidos. Davi estava escondido, no entanto foi ungido rei antes de ser exposto. E falando tudo isso, quando a gente saiu daqui, eu e a Mi, essa aqui é a nossa casa, e obrigado, né? Eu já estava quase me convidando para vir aqui, né? Oh, Jesus! Mas aí chegou o convite, assim, Deus movimentou, né? Deixou um pastor acabado e trouxe nós dois aqui para ela. Esse é Jesus, cara. E eu quero agradecer por estar aqui. Amo vocês, vocês são parte da minha família. E quando a gente saiu daqui, a gente foi para a garagem, Deus nos enviou, nos ordenou para aquele lugar por um clamor, por uma razão. Muitos talvez não entenderam a nossa saída, mas meu irmão,
existe alguém no caminho caído. Eu não estou dizendo que você vai sair também daqui. Eu estou dizendo que tem alguém caído lá fora. E Deus nos mandou para lá. E chegamos lá com um coração apaixonado. E começamos a clamar por Jesus naquele lugar. E a nossa intenção é essa, em manifestar. Até que um dia nós estávamos reformando a garagem antes de inaugurar. E a gente, todas as vezes que a gente ia, tinha uma mulher e uma criança. Nós chegávamos, estávamos lá reformando, essa mulher, essa criança carregava um balde de água. E aquilo foi por 1, 2 dias, mês, 2 meses, e nos chamou muito a atenção. E eu falei, mas credo, por que essa mulher com um balde de água passa na porta da igreja? Era passagem, inclusive não era só passagem, ela descansava na porta da igreja. Mas nós estávamos na nossa cabeça que tinha que terminar e não demos a devida atenção. Até que Jesus nos compeliu, nos impulsionou, Ele nos lançou para dentro desta casa. Certa vez cheguei eu para o culto, já tínhamos inaugurado, e aí eu cheguei, ela chegou junto comigo para descansar com os baldes e a menina. E aí eu falei, ô vizinha, beleza? Ela, tudo bem? Eu falei, mas viu, qual que é dessa água? Por que você está? Não, porque não tem água lá em casa e tal. No mesmo momento eu falei, sim, ok, eu posso fazer uma visita para você semana que vem? Pode sim. Aí fomos lá, somente eu e o seu Zé. Eu e o seu Zé chegamos na casa, fui lá, passamos uma pontezinha, eu fui entrando e chegamos na casa, e aí começamos a entrar na casa. Uma família de 9 pessoas. O marido dela não estava. Eu entrei na casa, cheguei na casa, olhei na porta, entre pastor e tal. Chegamos, entramos, eu fui olhando, já fui ficando impressionado, porque fazia muito tempo que eu não via aquilo. Muito tempo, muitos anos da minha vida que eu não tinha uma experiência como essa. E aí é uma das únicas casas dentro do bairro todo que é muito simples, mas eu estou sendo bem generoso chamando de simples. Eu entrei, a esposa do marido, a esposa do marido não, né? A esposa do marido foi boa, a dona da casa. Ela me falou, entra pastor, eu fui entrando, então tem uma tábua, um vão, uma tábua, outro vão. E eu entrei com cuidado para não cair. Ela senta aqui e tal. Eu peguei a cadeira, fui arrumar a cadeira, caí, quebrou a assoalho, eu quase quebrei minha perna. E eu falei, meu Deus do céu, cara, o que é isso? Eu comecei a ficar chocado, o Espírito Santo começou, e eu já comecei a olhar, eu já comecei a lembrar da casa da... Cadê a irmã? Está aí ou não? A irmã Irene? Não está? Está aí? Ali, ó, oh, aleluia, te amo, minha irmã. Eu já comecei a lembrar da casa da irmã Irene, que nós tínhamos que fazer um movimento. Eu falei, eu já tenho uma experiência e eu já vi esse filme. E aí, eu falei, minha irmã, o que aconteceu com a sua água? Pastor, faz 1 ano e meio que a gente não tem água. 1 ano e meio, como pode 1 ano e meio sem água? Sim, a gente toma banho e tal, não sei o que. Eu falei, Jesus, o Espírito Santo na mesma hora falou assim, vocês vão pagar a água dessa família. Eu falei, mas meu Deus, se for muito, nós iniciamos a igreja, não temos tanto, né? Nós que somos pastores sabemos e como é difícil, né? Sustentar uma igreja, sustentar uma família e a obra social, mas Deus é provedor, Deus provê, Ele provê para si a oferta. E aí eu falei assim, minha irmã, eu não sei como e não sei quando, mas nós vamos pagar a sua água, ok? Ela, amém, pastor, ele começou a chorar. E aí eu falei assim, e olha só, eu vou te falar algo, você não me deve nada, você não nos deve nada. Esse é o maior problema hoje de que nós estamos enfrentando. Nós queremos socar as pessoas dentro deste lugar, e não é isso que Deus nos chamou para fazer. Deus não nos chamou para encher cadeiras, Deus nos chamou para encher as pessoas dele. Aplauda Jesus. Nós podemos ter um ambiente, um salão como esse, cheio de cadeiras, cheias de pessoas vazias. E não foi isso que Cristo nos chamou. E eu falei para ela assim, minha irmã, você não precisa ir na igreja. Eu não quero que você vá na igreja, ok? Ela ficou me olhando meio sem saber entender. Eu falei, você não nos deve, porque nós vamos pagar sua água, você não precisa ir à igreja. Apesar de sermos do lado. Porque não é o que eu vim fazer aqui, te convidar para ir à igreja.
Mas uma coisa eu quero te pedir, você me permite? O que é, pastor? Eu quero falar de Jesus para a sua família. Ela sim. Nós pregamos o evangelho para essa família, eu e o seu Zé. Começamos a falar do amor de Jesus. Não deu uma semana, estava ela e o marido dela na igreja. Eu falei, mas meu Deus, eles não ouviram. E aí, eu falei, amém, minha irmã, chega aqui. Na outra semana, chegou o marido dela, do nada assim, sentou na igreja, eu nem conhecia, porque ele não estava no dia. E aí eu peguei e falei assim, vamos, chegue. Começamos a pregar o evangelho, o reino de Deus, a encher eles de Bíblia, encher eles de Cristo, a encher eles do amor. Eu vou resumir. A família inteira aceitou Jesus. Não somente aceitou Jesus, a família inteira se converteu. A família inteira, tirando o tio, foi batizada. Uma família de 9 pessoas, há 5 meses atrás. E aí, o meu coração, vocês conhecem pelo menos quem são as pessoas mais íntimas de mim. Eu sou muito compadecido, eu sou muito de amar, e enfim. E aí eu falei assim, eu já vou precisar ligar para meus amigos empresários, eu já vou ligar para os meus ex-clientes que têm dinheiro, eu já vou conectar os meus amigos pastores, mas nós vamos ter que fazer uma casa para essa família. E aí começamos a orar, eu e a Mi, chamei a nossa galera para orar, e Deus, aí o Espírito Santo moveu um irmão da igreja que conhece alguém dentro da prefeitura, e aí ele levou essa pessoa lá. Essa pessoa ficou extremamente compadecida, e ele pegou e falou assim, meu Deus, nós temos que fazer alguma coisa aqui. E aí ele falou assim, olha, nós vamos fazer assim, nós vamos dar uma casa para vocês. Aí ele falou assim, não, peraí, vocês são em quantas pessoas? Nós somos em 9. Não, então não vamos poder te dar uma casa, nós vamos ter que te dar 2 casas. Nós pegamos, por ser do governo, é pequeno, as 2 casas seriam pequenas. Nós começamos a movimentar, começamos a desenvolver, chamar, ligar, e Deus começou a mover. E queridos, nós iniciamos esse projeto, essa família, ela está conosco lá. Cadê? Tem fotos da casa aí, né, Josias? Eu trouxe, aqui era o terreno, pode apagar a luz? Apaga a luz. Aqui, ó, é isso. Aqui era o terreno, eles têm um terreno. A frente da casa, eu já vou falar para vocês sobre a frente da casa. Aqui era um terreno atrás. Me lembra muito uma outra casa que a gente fez, muito parecida. Aí, era assim, iniciamos, fomos lá, fizemos um mutirão. Pode ir passando, Jesus. Essa é a casa deles. Nessa frente aqui, onde está esse matinho aqui, onde tem essa ponte, não é um rio, tá? Essa é o esgoto da casa. É o esgoto da casa, não. É o esgoto que passa ali. Não tem saneamento básico. Não tem saneamento básico. Não tem o básico. Então, ali, volte lá. Aqui, nós vamos agora, se a prefeitura não fizer, nós vamos fazer. Vamos estruturar toda essa parte. Aqui, essa é a parte da frente da casa. A casa é uma casa que não tinha teto, não tem forro, não tem absolutamente nada, não tem suado, não dá nada. Eu estou falando, meu irmão, mas você não está ligado. A Milene, ela não estava ligada. Eu falava Mia assim, o dia que ela foi, ela ficou impressionada. Deus moveu. Vamos tirar essa casa daqui da frente, porque agora nós começamos a construir a casa atrás. Nós vamos meter fogo naquela casa. Vamos queimar e fazer um ato profético, tocar chofar lá em Minas, não é brincadeira. Aqui a gente começou a galera, de forma geral, a ir lá, meninas, meninos, homens, mulheres, todo mundo. Vai passando, José, para a gente não tomar tempo. Aqui começou a estrutura da casa. Começamos a fazer a casa. É uma casa que hoje tem 4 quartos, porque são 9 pessoas. Nós conseguimos fazer uma casa de 4 quartos, cara. É impressionante o que Deus está fazendo. Esse daqui é o irmão Vanderlei. E aqui nós começamos a aterrar, carpir, tirar barranco. Fizemos uns carinhos na mão lá. E
Vai para frente. Aqui a gente estava construindo a casa, iniciamos daquele gramado verde, cortamos barrão. Aqui a casa já sendo desenvolvida. Aqui a casa já quase pronta. Aqui esse é o corredor lá embaixo, lá perto daquela antena lá, é a pontezinha, ali a casa antiga. Volte um pouquinho. Aqui, isso aqui. Essa é a Ana, é a nossa filha mais nova lá da garagem. Aqui nós já estávamos no processo de cobrir a casa. Vai para frente. Aqui a casa já com as janelas. Muito linda a casa. Vai para frente. E aqui é um vídeo que ele fez da casa já por trás, com os pisos. Ela, enquanto o vídeo passa, ela falava que ela quer mudar. Pastor, nós queremos mudar porque na minha casa não tem nem piso. Eu quero mudar. Não, segura, nós vamos fazer bem bonito. Vocês vão mudar só quando tiver pintado. Aqui a casa por dentro, são quartos, são três quartos dentro, um quarto fora. Aqui nós vamos fazer calçada. Falta a gente fazer o forro. Esse é o piso da casa, que já foi feita. O banheiro. Linda casa, linda casa. Sabe o que é isso, igreja? Atos de justiça. Isso são atos de justiça. Aonde a igreja precisa ser um certo samaritano. Aonde a igreja precisa ser não uma placa ou um nome. Eu costumo dizer que o nome, pastor, é só para nos identificar de fora para dentro de quem nós somos. Temos um filho chamado Avivamento, temos um filho chamado Garage, temos um filho chamado Cross, temos um filho, só para identificar quem é o filho. Mas a casa, a igreja não é relacionada pela placa dela. O Alessandro está falando que está fazendo um movimento sem placa, está certo, mas nós precisamos entender, precisamos desenvolver esses atos de justiça. E quando nós falamos de atos de justiça, não são somente esmola, porque quando a gente entende a palavra esmola, a gente acha que é baixar o vidro e dar um dinheiro para aquele drogado no sinaleiro. Isso não é esmola. Quando a Bíblia diz de atos de justiça, ela faz referência ou menção a três coisas: a você sim dar esmola, mas esmola não é o que você pensa que é. Ela fala de jejum e ela fala de oração. A igreja parou em dois atos de justiça, chamado oração e jejum. Mas o ato de justiça primário, que é externo, que é passar o óleo e passar o vinho, nós nos perdemos por causa do chu, por causa do fogo, por causa do cair, daquela coisa interna que somente nós, quem é o nosso próximo? Quem são as pessoas que nós nos aproximamos? E eu gostaria de apresentar para vocês o Anderson. Fica em pé, Anderson. Esse é o marido da Ana, o dono da casa nova que vai receber agora. Está aqui o nosso mais vivo, liberto. Atos de justiça. Atos de justiça. O menino, 27 anos. De torcida organizada de um dos clubes de Curitiba, cheirador de cocaína, que não conhecia Jesus, nem ele, nem a esposa, nem as filhas, nem a tia, nem o tio, nem ninguém. Teve um encontro com o Evangelho da Cruz. Um dia ele foi na igreja, lá nessa terça que eu falei, cara, aqui ó, meditação, a Bíblia e tal. Na outra semana ele falou, pastor, eu não entendi. Eu falei, cara, você entendeu mesmo? Você já leu a Bíblia? Não, primeira vez que eu estou lendo a Bíblia na minha vida, em 27 anos. Foi liberto do crack, da cocaína, da bebida, do espírito de violência. E hoje vai ter um processo de restauração familiar que já está passando. Se batizou em Cristo Jesus. Ele e a esposa, vamos casá-lo. A família toda. Valeu. Eu trouxe ele porque é um filho mais novo da garagem, de 5, 6 meses de conversão. Atos de justiça. Nós precisamos entender o que são atos de justiça. Fazer essa casa não tem a ver conosco, não tem a ver com a garagem, não tem a ver com a igreja Avivamento, com a placa, não tem a ver com a cross. Tem a ver comigo e com você, tem a ver com Cristo, tem a ver com Yeshua. O que nós fazemos é reflexo do que somos. Atos
atos de misericórdia. A palavra esmola, ela quer dizer atos de misericórdia. É isso, igreja. Isso também é ser igreja. Agora fizeram uma conferência para só ficar na rua e ficar evangelizando. Não, meu irmão, porque todos, missões, né? Os que oram, os que contribuem e os que vão. Não, meu irmão, missões, todos têm que ir, todos têm que orar e todos têm que contribuir. Isso é missões. Missões é para nós. Nem todos são evangelistas, mas todos foram chamados para pregar o evangelho da cruz. Amém? Era isso que eu tinha para compartilhar hoje. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, está aí grandes desafios, grande chamado, e a nossa intenção é impulsionar você. Uma pergunta para você levar para a cama. Você ganhou alguém para Jesus esse ano já? Se você não ganhou, está esperando. Você fez algum ato de justiça esse ano já? Se você ainda não fez, que tal nós começarmos a fazer? Amém? Queridos, hoje Deus trouxe essas informações brilhantes, né? O Alessandro, o Brunello, o Fabiano, a obra dessa casa, que tem trazido resultados na vida de muita gente, tem ativado muitas pessoas, tem despertado a presença de Deus. Eu acho que a gente pode fazer muito mais com o Senhor. Nós estamos vivendo um grande avivamento, Deus tem um grande avivamento para liberar. Eu queria encerrar essa noite, amanhã, no culto da noite, a gente continua a conferência. Amanhã de manhã teremos um tempo para discutirmos algumas coisas a respeito de liderança, dentro daquilo que Deus quer nos impulsionar como líderes, como discipuladores. Espero você aqui amanhã às 10 da manhã. Mas eu não quero despedir você sem antes nós termos uma ação prática diante de tudo que nós ouvimos. E o que poderia ser mais prático diante de tudo que nós ouvimos? Queridos, cada um tem um desafio, tem um custo. Pagar o lanche daqueles moradores de rua. Tem um custo manter a crosta, tem um custo construir uma casa. E querido, os recursos são de Deus. Os recursos são do Reino. Amém. Todo o dinheiro que Deus tem colocado nas tuas mãos, Ele quer usar o teu dinheiro também. Você acredita nisso? E Deus, Ele nos dá os recursos para a gente ser abençoadores. Deus nos dá dinheiro para que a gente possa semear esse dinheiro. Deus nos dá oportunidades para que a gente possa compartilhar. Não há outro caminho, queridos, a não ser a gente se comprometer. E hoje eu quero estender uma oportunidade, nós levantarmos uma oferta aqui hoje à noite, para abençoarmos esses ministérios. O que você acha? Amém. Você acha que é possível nós levantarmos uma oferta onde nós possamos semear esses ministérios, onde nós possamos de alguma forma contribuir para aquilo que um drogado seja liberto, para que essa casa seja concluída, para que haja pão e haja um alimento para os moradores de rua? Você acredita que nós podemos fazer isso? Acho que é possível. Querido, é muito pouco para tantos desafios. Eu queria desafiar você, ainda hoje, a nós levantarmos uma oferta. Vamos fazer isso? Amém. Quero que vocês coloquem em pé.